E chegamos em mais um MBcast, dessa vez dedicado ao tema do MBA em Gestão de Pessoas. Vamos conversar sobre o tema como construir equipes de alta performance. Tem um ditado que diz que se você quiser ir rápido, você vai sozinho, mas se você quiser ir longe, você vai com pessoas do lado, com equipe, gente. Como é que faz para alcançar harmonia nas equipes, né? Ai, será que tem alguém que nunca teve um conflito no ambiente de trabalho? Será que teve alguém aqui no nosso público que não está precisando melhorar a performance de alguma equipe? Bom, então, se você se identifica, se você pensa que pode aprender um pouco mais sobre esse tema, vamos ouvir os nossos especialistas, começando com o professor e consultor em liderança e gestão, professor Dante, e também a professora Teresilde, que faz parte aqui do MBA Pesal, que é consultora no desenvolvimento de pessoas e organizações. Professores, é uma honra ter vocês aqui conosco nessa data de hoje. Professor Dante, pode se apresentar, por gentileza. Legal, muito bom. Uma honra aí ser convidado por vocês para fazer essa apresentação, essa participação no MBAcast. Não gosto de ficar falando muito de mim, mas eu vou apresentar rapidamente. De formação, sou engenheiro e psicólogo, trabalhei muitos anos como executivo em várias áreas de negócio, inclusive de gestão de pessoas. Assumi uma diretoria de uma empresa no meio do caminho entre professor, consultor e coach, que é a minha atuação atual. Atendo a clientes como Meta, Johnson Johnson, Volkswagen, Motorola e outras empresas também, sempre trabalhando aspectos de como ajudar o líder a ser um melhor líder, como ajudar a organização a evoluir seus processos de gestão e de cultura. Ou seja, pessoal, tem que ter aqui um tempo dedicado a ouvir o professor Dante, hein? Se você está procurando por soluções, como é que você faz para transformar a sua equipe, fica aqui com a gente. Aliás, temos outra convidada, a professora Teresilde. Por gentileza, se você pudesse apresentar para os nossos espectadores. É um prazer estar aqui com vocês, né, nesse papo. Acho que vai ser um papo bem gostoso, bem produtivo também. Eu sou psicóloga, atuei durante 20 anos aí, estava brincando com o Dante, né, na minha vida pregressa, vida de executiva, na área de gestão de pessoas. Há 10 anos sou consultora, coaching, ajudo e apoio equipes, organizações e líderes a destravar o seu potencial e a trazer performance, né? A gente vai falar muito disso hoje, então, além disso, sou mãe de 2 filhas, sou filha, sou esposa, né? Sou amiga. Quando a gente vai falar de equipes, a gente tem que falar dos múltiplos papéis também que a gente atua. Então é isso, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, professora. Bom, para a gente começar, eu queria trazer uma pergunta para vocês, que é muito comum. Como é que a gente faz para identificar o que caracteriza uma equipe que tem alta performance? E como é que a gente faz para entender se uma equipe está ou não está nesse nível? Tem algum indicador? Muito bom. Posso começar aí a fazer o raciocínio, aí a gente vai se complementando, né? Bom, em primeiro lugar, eu queria pontuar que nem sempre é possível você estar em alta performance o tempo todo. Até porque a equipe vai mudando, né? A organização é dinâmica. Tem um autor chamado Tuckman, que ele fala dos estágios de formação de equipes, né? O estágio de alta performance é o último estágio lá que a gente deseja chegar. Mas a gente passa por outros estágios. Por exemplo, suponha que você acabou de montar uma equipe, né? É o estágio de formação, não é alta performance ainda, as pessoas ainda estão se conhecendo. Lembra do seu primeiro dia de aula, na época do presencial? É a mesma coisa, né? Você olha para os lados, será que as pessoas vão gostar de mim? Será que o pessoal aqui é legal? Tá passando mais pergunta na cabeça de todo mundo, né? Depois do estágio de formação, a equipe passa por um estágio onde ocorrem alguns conflitos, vamos dizer. Formam-se as panelinhas, as pessoas formam o time do Joãozinho, da Mariazinha, enfim. Começam a discutir quem manda aqui, às vezes entram até em conflito com o próprio líder, é natural que isso ocorra. Entretanto, aí o líder tem que ter um papel importante. O papel do líder vai variando ao longo dos estágios, né? Mas nesse estágio é importante o líder
não entrar nessas brigas, lembrar que nós temos um objetivo comum e aquele objetivo comum tem que nos unir para a gente fazer aquele trabalho funcionar, a nossa área performar. E aí a equipe passa por um estágio de normatização, o terceiro estágio do Tuckman, que é você funcionar de uma maneira que já as coisas se acomodaram, a gente já sabe trabalhar junto, a gente já está funcionando bem. Só que esse ainda não é o estágio de alta performance. O último estágio do Tuckman, que é o de alta performance, é quando a equipe já está trabalhando de uma maneira tão integrada que os conflitos se resolvem entre eles, as pessoas conseguem performar sem depender tanto da atuação do líder para orientar e para ficar conversando. E agora, sempre que ocorre uma mudança, por exemplo, quando entram membros novos na equipe, ou mesmo quando entra um líder novo nessa equipe, a gente regride para os estágios anteriores. Então, no mundo real, na dinâmica real, a gente está o tempo todo migrando entre os estágios aí de formação, conflito, normatização, que é o terceiro estágio, e alta performance, que é o estágio que a gente gostaria de chegar, né? Então, queria começar a aquecer os motores pontuando aí pelo modelo de Tuckman, que inclusive a gente conversa sobre ele nas aulas do MBA da USP-Exalc. Legal. Eu fiquei aqui, quando você estava falando, eu fiquei pensando justamente nesse processo dinâmico, né? Que essa é a dor e a delícia de trabalhar com pessoas, porque não é que a gente atinge a alta performance e fica lá, né? Isso é um vai e volta constante, e como líder a gente tem que estar se adaptando, e como parte do time também, e me chamou a atenção uma fala, a abertura da Amanda, quando ela falou de harmonia, né? A gente também tem a falsa ideia de que alta performance é ter uma equipe sempre em harmonia, e quando a gente pensa em harmonia, é aquela harmonia onde todo mundo está naquele... A harmonia me lembra aquela orquestra, né, de música clássica, tocando uma música plenamente harmônica. Mas no nosso dia a dia, na vida real, a gente está lidando o tempo inteiro com dissonâncias, com acordes dissonantes, né? Então, para ter essa alta performance, a gente também precisa acolher as dissonâncias, as diferenças, a desarmonia, os conflitos são importantes para que essa equipe performe. Então, é importante a gente estar sempre atento a não querer essa harmonia, essa paz, né? Porque senão a gente vai criar uma falsa harmonia e não o conflito necessário aí para a gente tá performando, tá buscando aí resultados e um ambiente também, né, de construção coletiva. Muito bom, ótimo ponto aí que a professora Teresilde trouxe, né? Porque não significa que uma equipe de alta performance ninguém está em conflito ou trabalhando. A questão dos conflitos aparecerem numa equipe de alta performance, inclusive, faz parte, é até necessária, né? Não conflitos de egos, né, conflitos pessoais, onde as pessoas saem meio chamuscadas, mas conflitos de ideias, onde as pessoas se sentem à vontade para colocar as ideias na mesa e construir junto uma solução que seja melhor, mesmo que não seja a minha ideia que venceu. Isso pressupõe uma das condições importantes para uma construção de uma equipe de alta performance, a confiança nas pessoas entre si e a confiança entre as pessoas e o líder, né, dessa equipe, o líder ou a líder dessa equipe. E aí a gente pensa no modelo do Patrick Lencioni, de equipe de alta performance, né? Ele fala que na base de uma equipe de alta performance tem que existir essa relação de confiança. Sem essa relação de confiança, como é que a gente vê a equipe, por exemplo, se portando numa reunião? As pessoas falam, bom, não vou falar aqui, a ideia do outro eu não gostei, mas não vou falar, senão ele também ferra mim, ou então não quero falar o que eu estou realmente pensando aqui para não parecer que eu sou chato, ou para não parecer... Quando a gente fica com medo de se posicionar, fica se cerceando, fica se... o que acontece? A gente sai da reunião menos comprometido, porque, na verdade, eu não concordei muito, mas eu fiquei quieto lá, né? Eu sempre falo, discorde para se comprometer, né? Então, acho que a questão da confiança, se não existe, eu não tenho um elemento fundamental para uma equipe de alta performance. Ela até pode performar, mas não vai ser num modelo de alta performance. E aí você
complementando, você trouxe um aspecto super interessante, que é assim, a gente combinar numa reunião, nesse exemplo que você deu, combinar numa reunião, mas quando eu saio da reunião eu não faço. Para a gente construir confiança, um dos pontos primordiais é a construção de bons acordos. Como é que a gente cria bons acordos para poder cumprir os combinados, né? Cumprir os pactos. Isso faz parte de uma alta performance também, quando a gente cumpre aquilo que a gente combinou. Porque hoje a gente tem tantas reuniões, né, no mundo corporativo que às vezes a gente faz uma reunião para tratar de um combinado que foi feito numa reunião passada, quando todo mundo deveria estar fazendo aquilo que foi combinado, né? Então esse aspecto da confiança é a base para tudo, né? Excelente ponto, Teresilde, porque esses combinados às vezes a gente esquece, né? A gente Uhum, sai de lá e sai cheio de intenções, promessas de ano novo, mas se colocar no ritualzinho da reunião, peraí, gente, só para antes de exato. fechar aqui, quem ficou de fazer o que e quando? Pronto, né? Já tem aí um instrumento, uma coisa prática para a gente levar para as equipes para rumo à alta performance. É. E parece tão simples, né? Mas tem sido tão difícil fazer bons acordos e cumprir esses acordos, né? É, é, é. Então é uma coisa que as equipes e os líderes precisam ficar vigilantes o tempo inteiro. E você trouxe o Lencioni, eu gosto muito também da visão de confiança do Lex Boss, que ele vai falar que a confiança é baseada em 3 pontos. O primeiro ponto são as capacidades, se eu tenho capacidade de entregar aquilo que a gente está combinando. A outra coisa, se eu tenho um compromisso, né, que é os acordos que a gente está falando, e quais são as minhas intenções. Deixar claro também nessa construção de time quais são as intenções de cada um e ter clareza de para onde estamos indo, né? Qual é o nosso propósito, qual é o nosso sonho, qual é o objetivo daquele time. Isso também é um aspecto super importante para criar essa confiança e com isso ter a alta performance. Professores, vocês estão vendo, né, gente, que eles estão trazendo algumas referências. Anota essas referências para vocês pesquisarem depois. Inclusive, tem até uma frase que eu gosto muito, que é nunca confie na sua memória. Então, essas dicas aqui são valiosas para que vocês possam realmente ter a performance desejada. Mas quais outros erros, professores, vocês acham que as organizações cometem na tentativa de construir equipes de alta performance? Olha, a gente vê muitas organizações hoje em dia procurando valorizar a diversidade, né? E diversos tipos de diversidade. O ambiente hoje está multigeracional, né? E não é de hoje. Há tempos que eu vejo as discussões aí de gestão de pessoas, como que a gente faz para esse convívio multigeracional? Então, tem uma diversidade de gerações, tem diversidade de origem social, tem diversidade de perfis. Então, quanto mais diversa a equipe, mais pontos de vista diferentes a gente pode ter para poder enriquecer a solução do problema que a gente está criando. Mas, quando a gente tem diversidade, não necessariamente as pessoas vão se entender, né? Haja visto, por exemplo, um exemplo prático com o conflito de gerações. Agora, olha o benefício de você ter a diversidade. Imagina uma organização que está criando um produto para a classe CDI. Eu me lembro que há um tempo atrás, uma organização famosa resolveu criar um produto, uma geladeira para as classes mais baixas. O que eles fizeram? Eles pegaram uma geladeira mais sofisticada e tiraram recursos, tiraram coisa, parecia uma geladeira meio, entre aspas, meio pelada, né? Resultado, obviamente, não foi bem aceita no mercado. A pessoa das classes mais baixas, elas falaram, a gente não quer uma geladeira que pareça uma geladeira pelada, a gente quer uma geladeira que tenha um bom custo-benefício e que tenha uma cara de ser uma geladeira boa, não uma geladeira faltando partes aqui, né? Então, eu fico imaginando, será que nessa equipe de marketing que criou essa geladeira tinha alguém dessas classes sociais representando lá o pensamento dessas pessoas? Eu ouso dizer que provavelmente não. A mesma coisa com produtos, por exemplo, de cabelo para pessoas negras, né? Você vai lá na equipe que está criando o produto, tem negros lá na equipe, ou é um bando de brancos criando um produto
uma classe que não está representada lá, né? Então, só para dar exemplos aqui da importância de jogar a luz aí sobre a questão da diversidade. Bem legal. E eu acrescentaria aí no equívoco que o equívoco, desculpa, que as empresas cometem, que é achar que o ser humano é um super-homem, né? Um homem-máquina. Porque acha que a alta performance é você estar entregando o máximo de resultados o tempo inteiro. Então tem um pouco essa confusão de alta performance e achar que é bater meta, bater meta, bater meta, bater meta, e esquece que por trás daquela meta, por trás daquele crachá, tem um ser humano que tem suas questões, né, que tem seus altos e baixos, que tem seus momentos difíceis. Então, ninguém consegue estar na alta performance o tempo inteiro, e como a gente disse antes, né, essa condição de um time de alta performance, ele é dinâmico, ele sobe, ele desce. Então, as empresas também acharem que é uma coisa fixa, que a pessoa ou o time sempre vai estar num modo de alta performance, né? Isso também é um equívoco que a gente vê muito, porque quando essa performance ela cai, a empresa tende a olhar, então esse time já não está dando mais certo, a gente tem que fazer alguma mudança no time, e não necessariamente, pode ser só um momento, uma fase, uma humanidade ali presente naquela circunstância, né? O que é que você pensa disso, Dante? Nossa, que ponto importantíssimo que você trouxe, né, Teresilde? Enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui nas questões de saúde mental, né, nas questões das equipes que estão buscando performance. O líder, às vezes, ele está focado lá em bater meta, em atingir o resultado, e fica um gestor de KPIs, né, não um gestor de pessoas. Uhum, E, é exatamente. e tudo bem, é importante a gente entregar o resultado, etc. e tal, mas e aquela equipe, o quanto que aquela equipe está sabendo o que está sendo construído, o propósito da área, o propósito daquilo que está sendo feito, né, o sentido em fazer todo aquele esforço, né? Ah, eu lembrei de uma empresa que eu fiz um trabalho recente voltado aí para questões de saúde mental, uma grande empresa do setor petroquímico. Eles tinham lá nas pesquisas ótimos resultados na pesquisa de clima, no quanto no aspecto em que o líder orienta as pessoas, o líder está lá de portas abertas, ele está lá disponível, as pessoas podem levar lá os problemas para resolver junto, né? Já é um super avanço. A nota mais baixa que eles estavam procurando melhorar, e justamente fazendo intervenções de treinamento, é a pessoa falava que não se sentia à vontade para falar de questões de saúde mental, questões pessoais, né? Às vezes, será que vai pegar mal eu falar para o meu líder que eu estou lá dormindo no hospital, acompanhando minha parente, minha mãe, sei lá quem, que está há semanas internada, né? E por isso eu estou, às vezes, chegando um pouco mais tarde, ou meio desconcentrado, mas é uma fase. Será que pega mal eu falar isso? Melhor não falar, porque senão vai parecer que eu sou fraco, né? Então, essa porta de diálogos para a saúde mental ainda parece ser um tabu a ser quebrado nas organizações. Eu não sei se você concorda ou tem outra ideia, né? A gente não precisa concordar em tudo, né? A gente está aqui Não, para claro, debate, né? se formos de alta performance aqui enquanto time nesse momento, a gente precisa discordar em algumas coisas, Ou né? ter o direito de pensar diferente, né? E Isso. tem a sua frase que você acabou de falar, professor. Discorde-se para comprometer. Discorde para se comprometer. Ou seja, então aqui a gente vai ter que estar comprometido com esse MBAcast, hein, professora Teresilda? Você pode discordar. Isso aí. Mas esse tema da saúde mental é um tema, assim, eu digo que tem dois temas da vez, né, nas organizações. Esse é um da saúde mental, essa necessidade de diálogo, de como é que o líder se prepara para situações desse tipo, para acolher, para ouvir coisas desse tipo, encaminhar. E um outro tema que aí também tem muita relação com equipes de alta performance, que é o accountability, né? Como é que a gente desenvolve também a autorresponsabilidade? Porque tem esse aspecto, já pulando de tema, né? Já estou mudando para outro tema, assim, já saí da saúde mental. Mas, assim, para a gente desenvolver esse aspecto da confiança, do que eu falei, das capacidades do compromisso,
eu tenho que ter muita clareza de qual é o meu pedaço aqui nesse processo, né? Qual é a minha responsabilidade na entrega do time, em como a gente cuida desse clima, em como a gente cuida desse ambiente, porque a gente também, às vezes, coloca a responsabilidade só no líder, né? Ou o contrário, né? O líder também coloca a responsabilidade só no seu time. Então, como é que a gente compartilha responsabilidades e tem clareza, cada um tem a clareza do que é seu nesse processo, né? Eu acabei saindo assim do tema, mas é porque eu me lembrei desse aspecto de suma importância também, para agregar aí nessa questão de construção de equipes de alta performance. Mas eu, como psicóloga, esse tema de saúde mental, para mim é um tema super relevante que sempre esteve presente nas organizações, né? A gente que passou por organizações aí, mas ele sempre ficou muito fechado dentro das áreas de gestão de pessoas ou das áreas médicas. E agora é um tema que está vindo para o board, para a mesa estratégica, para discussão, para entender como é que a gente lida, e não porque é um momento do mundo, né? Mas porque isso vem impactando os negócios, vem impactando a vida das pessoas, então é um tema que a gente acaba tendo que tratar dentro das organizações, mas que é um tema super delicado, né? Talvez se tenha que ter um MBA Cash, Dante, só para a gente falar desse tema, né? Porque ele desdobra tanto, tem tantas coisas que já fica a dica aí, viu, Amanda? A Amanda tá fazendo coraçãozinho, vocês não estão vendo aí, mas tá fazendo. Exato. É assim, ó, comenta aí, gente. Fala assim, quero mais professor Dante, professora Tereza. Põe aí as hashtags, você vai ver só se a gente não traz eles de novo. Mas é que vocês vão ver, né? Quem for fazer o MBA em gestão de pessoas vai acabar tendo mais aulas e mais contato com vocês. Inclusive, sempre sugiro para que eles sigam e acompanhem vocês nas redes sociais também, né? Então, enfim, mas obrigada, professora. Acho que é super legal e não saiu do tema, não. Acho que tá tudo junto e misturado nesses dias de hoje. A gente não pode ser tão categórico assim, né? Posso E aí, então complementar esse fica à tema? vontade. Estou lembrando aqui, você falou das redes sociais, eu publiquei nas minhas, na verdade eu sou mais ativo no LinkedIn, eu falo brinquedinho, né, para brincar, mas o LinkedIn eu gosto, eu me identifico mais, tenho mais facilidade de usar. E eu publiquei recentemente uma matéria, um artigo rápido sobre a questão da neurociência voltada aí para a questão da saúde mental. Uma pesquisa científica que já tem mais de 10 anos comprovou com PET scan de cérebros e tal, né, ou fazendo aquelas ressonâncias magnéticas que a dor, os locais do cérebro onde a gente experiencia a dor física ou a dor emocional, por exemplo, por ser rejeitado, por se sentir não fazendo parte, são os mesmos locais. Então, olha que coisa maluca, né? Dor física, tá lá, doente, tá me machucando, a mesma coisa que uma dor de uma rejeição, mesma coisa em região do cérebro, né? E a gente, no ambiente de trabalho, por que que será que quando o funcionário, sei lá, quebrou o pé, a gente entende mais que ele vai faltar do que quando ele está, por exemplo, uma síndrome do pânico ou outra coisa assim. Parece que questões psicológicas são menos relevantes, né? Eu acho que aos poucos isso vai mudar no mundo do trabalho, mas é uma caminhada passo a passo, né? Até a gente conseguir ter um equilíbrio aí entre o que a gente acha importante, porque o que é mimimi para você, para o outro pode significar que ele está prestes a burnout. Eu já vi vários gestores falando, essas gerações novas, que é muito mimimi, né? Mimimi, talvez você de uma geração anterior que tem, sei lá, um outro tipo de experiência de vida, que entende a resiliência sobre um outro ângulo, não entenda de onde veio essas novas gerações e que provavelmente, possivelmente, essas pessoas têm limiares aí de aguentar pressão, dor e outras coisas, e também outras perspectivas de vida, qual o papel que o trabalho faz na vida dela, são ângulos e olhares muito diferentes, né? E se a gente não se abrir a entender o lugar em que o outro está e ficar fechado no nosso, a gente apenas olha, julga, critica e a equipe não vai ter alta performance se a gente não se entender. E todo mundo sofre, né, Dante? Porque a gente está no meio da transformação desse processo de relação com o trabalho. Como a gente está vivendo, a gente está dentro dela,
às vezes a gente fica se prendendo ao velho, ao antigo, aquilo que a gente conhece, né, como normal, digamos assim, e tem dificuldade de aceitar esse novo, essa nova forma de lidar, né, com as organizações, e aí esse é um cuidado super importante quando a gente fala de alta performance. Porque alta performance, às vezes, nas organizações é vista como aquela equipe que tem a possibilidade de você esticar bastante a corda e a corda não vai quebrar. Então, essa equipe é uma equipe de alta performance. E não é bem assim, né? Porque essa corda ela pode arrebentar a qualquer momento, que não significa que eles tivessem um nível de resiliência alto, que esse nível vai se manter sempre, né? Então, a gente precisa ter realmente cuidado e ter esse olhar mais amplo. Mas é um aprendizado, estamos todos aprendendo a como, né, ver essas diferentes perspectivas, esses diferentes modos de se relacionar com o trabalho. Eu falo a gente, porque assim, a gente é, né, de uma geração um pouquinho que tinha essa resiliência um pouco diferente de perceber a pressão, de perceber as coisas. Então, estamos sendo convidados aí a olhar por outras perspectivas. Professora, você falou agora que está todo mundo aprendendo, né? Eu espero que a gente nunca pare de aprender, que o lifelong learning realmente seja aí quase que uma filosofia de vida. Mas que dica vocês trariam, ou dariam para quem está hoje numa posição de liderança e quer ampliar a performance do time? Ou para uma pessoa que está entrando agora em uma equipe, né? O professor Dante trouxe esse exemplo de mudança. Então, eu sou uma líder que acabei de chegar numa equipe, eu quero fazer as coisas acontecerem. Diga que vocês não, porque eu acho que esse líder provavelmente vai encontrar uma resistência por aí, não vai, não? Ah, eu acho que sim. Eu diria assim, a gente começa pensando em dois aspectos. Primeiro, né, o líder acabou de chegar na equipe, conheça a sua equipe, né? Esse momento de, voltando lá ao Tuckman do começo da conversa, onde a equipe está te conhecendo, quem é você, o que que você pensa, esse período não pode demorar muito, né? Então, o que que a gente faz para acelerar? Eventos de integração mesmo, possibilidades de interagir com a equipe mais informalmente, depois do expediente, ou sei lá, em algum momento mais informal, e as famosas one-on-ones, né? Para o líder poder se posicionar, poder se mostrar aqui ele veio. Eu me lembro de um líder que tinha acabado de chegar numa equipe, ele era um cara que foi um trainee que decolou na organização. O cara super jovem, chegou a vice-presidente. Aí ele assumiu uma área nova, quando ele chega lá, todo mundo olha para ele e fala, nossa, o que que esse cara veio fazer aqui? Por que que ele está aqui fungando numa cangote? O que que ele está olhando eu fazendo? Ele, não, eu estou aqui porque eu quero ajudar vocês a trabalharem melhor, ajudar vocês a performar. A equipe acreditou? Não, no começo não. Mas ao longo do tempo, por uma ação consistente, eles viram que ele estava lá se aproximando não para fiscalizar, mas para apoiar, quando eles viram que isso correspondia, as palavras dele corresponderam à realidade, aí eles começaram a se abrir mais, a relaxar mais, a criar um clima de mais confiança, né? Então, o líder precisa ter muita consistência entre o que ele fala e o que ele faz, porque adivinha quem ganha, né? Quando as pessoas estão olhando o que o líder está fazendo, é o que o líder faz. Tem uma frase do um filósofo chamado Emerson, que é aquilo que você faz fala tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz, né? Então é a questão de liderar aí pelo exemplo. E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é o autoconhecimento, né? O líder se conhecer. Estou fazendo processos de coaching com executivos brilhantes em organizações. Eu sempre começo meus trabalhos de coaching com assessment para a pessoa conhecer o seu perfil DISC, seu perfil de força impulsionadora, seu perfil de inteligência emocional. E o perfil DISC, que é um perfil bastante conhecido, né? Eu uso um relatório que é muito bom, é um relatório americano super validado estatisticamente e tal. Então, eu sei que o que ele está medindo de verdade. E as pessoas, ao se conhecerem, essa nossa, agora eu entendi por que que eu estou em conflito com o meu chefe. Porque eu vou lá e eu acho que ele precisa de todos os detalhes que eu estou dando aqui para eu chegar na solução do problema.
E, na verdade, agora que eu percebi que o estilo do meu chefe é diferente, ele só quer saber o que que eu vou fazer, a ação, a resolução. Ele não quer saber toda a lógica que eu acho maravilhosa para chegar na solução do problema. Estou dando um exemplo aqui de pessoas de conformidade alta interagindo com pessoas de dominância alta, por exemplo, né? Para quem conhece o modelo do DISC. Então, e eu disse que não é a única porta de entrada para o autoconhecimento. Tem inúmeras outras ferramentas, MBTI e etc, 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 né? Mas eu acho que é um ponto aí importante para a gente começar a pensar nesses aspectos, enfim, formais e informais da gente chegar na alta performance. Bem legal. Eu diria que, como complementar a dica, né? Cuidado com a placa sobre nova direção, né? Porque às vezes um líder chega novo, aí o líder, né, quer mostrar serviço, porque ele também está sendo avaliado, então ele coloca lá na porta do time sob nova direção e quer mudar tudo. Então, uma primeira dica é conheça as pessoas, conheça a si mesmo e conheça o histórico do grupo, a história da área que você está chegando, né? Toda área ou toda empresa tem uma biografia, tem valores, tem uma cultura, um jeitão de ser próprio que você precisa conhecer, respeitar e trabalhar nas mudanças necessárias, naquilo que é necessário para que aquela área continue evoluindo. E a gente, por querer mostrar, né, serviço, querer mostrar resultado, a gente quer mudar tudo. Então, essa é uma dica super importante. Chega conhecendo e vai fazendo o seu processo de mudança aos poucos e de forma colaborativa, junto com o time. Uma outra dica, acredite nas pessoas, né, no potencial das pessoas, porque se a área chegou até onde ela está, foi devido a quem está lá, né? E sobre esse aspecto da confiança, eu sempre gosto de brincar assim, se a gente pergunta, se eu perguntasse para vocês aqui, qual é o oposto da confiança, possivelmente vocês me diriam desconfiança, mas o oposto da confiança é o medo. Então, se tem um líder novo chegando, o que é que primeiro vai acontecer com esse time? Muitas pessoas vão ficar com medo. Será que ele vai gostar de mim? Será que ele vai me demitir? Será que ele vai trazer a turma dele para cá? Então, para a gente construir confiança, a gente precisa trabalhar com esse medo. E como é que a gente trabalha com esse medo? Trazendo de forma clara quais são as nossas intenções, né? Colocando ali para o grupo quais são as nossas intenções. E aí o Dante colocou bem, não é só o que a gente fala, né? As intenções não é só o que a gente fala, é o que a gente faz também, na prática. Então, deixando claro isso. E legal isso que você trouxe, né, Tereza? Eu estou estudando agora a liderança lá no meu doutorado e eu vejo como se a gente estivesse até ressignificando o que é ser líder nos tempos atuais. Se pegar o Uhum. século passado, ser líder significava você saber ter todas as respostas, ter aquela visão de futuro e ser a pessoa que é a bússola que aponta para o futuro, né, e conduzir todo mundo para aquela direção. Esse é um lugar de liderança que funcionou até o século passado. Nesse século, ainda tem muita gente se identificando com esse modelo, mas esse modelo está começando a fazer água. Por quê? Com a velocidade com que as coisas mudam, o líder não consegue mais ter todas as respostas. E quem que vai trazer as respostas? Adivinha, né? A equipe, se ele puder dar trabalho, puder delegar para essa equipe, se ele puder empoderar essa equipe, né? Pergunta lá para o presidente da empresa o que que o cliente da empresa busca. Ele pode ter conjecturas, ideias, mas quem vai saber é o vendedor que está lá na ponta, que está ouvindo as Uhum. reclamações do cliente, é que está lá. E essas mudanças de o que, que o cliente precisa e valoriza são muito rápidas, né? De repente entra um concorrente novo, uma startup nova. Então, não dá mais para o alto escalão da organização ser o único portador do saber do que é o sucesso. Claro que a alta gestão ainda continua com a prerrogativa de dar as grandes diretrizes para onde vai apontar o negócio, quem vão fazer fusão com alguém ou vamos crescer organicamente, nessas grandes diretrizes ainda fazem parte do nível de complexidade da alta direção. Mas a questão de você empoderar as equipes entra muito num aspecto que a gente chama de liderança humilde. Não humilde no sentido de fraco, mas humilde, pelo contrário, no sentido de eu sou bom em muitas coisas, eu cheguei até aqui como líder por causa das minhas entregas e tal, mas, gente, eu não sei
todas as respostas, eu preciso de vocês para a gente construir isso junto. E incentivar a equipe a trazer coisas e ser realmente aberto a ouvir. Tem aquele líder que está ouvindo para ver se confirma o que ele já quer direcionar ou o que ele já sabe, e aquele que está ouvindo para com abertura de verdade, para construir junto, para errar junto e para acertar junto. Aí você me lembrou uma outra indicação aqui para quem está nos ouvindo e nos vendo, né? Que é o livro do Edgar Schein, que aqui no Brasil foi traduzido como Liderança Sem Ego, mas em inglês é justamente liderança humilde. Como é que a gente desenvolve isso? Fazendo boas perguntas. Como é que a gente se abre, né, para o conhecimento, para o aprendizado do outro? Fazendo boas perguntas. E o líder, ele é treinado no modelo antigo ao quê? A dar respostas, né? É aquele líder que tem que ter pronto as respostas. Mas, como você disse, as respostas hoje, elas estão em construção, porque é tão complexo que a gente vem vivendo, tão diverso, que a gente não tem resposta para as coisas que vão acontecendo, né? Vide a experiência que tivemos aí com a pandemia. Ninguém tinha resposta para o que estava acontecendo, e as respostas elas foram sendo construídas. Então é importante, para termos um time de alta performance, fazermos boas perguntas e estarmos abertos a ouvir também as respostas. Professores, primeiro agradecer demais vocês, né, gente? Acho que quem está assistindo aqui Já já vai. acabou, Amanda, nem viu o tempo passar. Ô, Então, Amanda, eu achei que estava na metade ainda. eu avisei vocês, né? Que era até piscar e já ia acabar. Mas olha, eu queria agradecer toda a dedicação de vocês em cada uma das respostas, que é uma verdadeira aula, né, gente? Acho que se conseguir sair daqui e implementar pelo menos 3 coisas que eles falaram, hein? Ó, a equipe já vai conseguir sair de uma performance para um nível maior. Mas, para a última pergunta, assim, para fechar. Porque eu vejo que alguns líderes, alguns alunos nossos tragam muito essa questão de como que faz esse equilíbrio entre obter resultado e continuar oferecendo uma questão de bem-estar e motivação aos membros da equipe. Como que faz para cobrar, mas sem assustar? Enfim, tem alguma dica para esse equilíbrio da pressão? Amanda, isso é uma pergunta de US$ 1 milhão, eu diria, né, Dante? Porque É, não tem eu não vejo assim, não tem uma resposta única. Eu acho que tem muito aquilo que a gente falou antes, do autoconhecimento, de eu entender qual é o meu estilo e como é que eu posso modular, porque eu posso ter um estilo, né, mais dominante, digamos, usando o DISC. Então eu posso, como é que eu modulo esse meu estilo, então o autoconhecimento, e eu entender quais são as necessidades do meu time e quais são as necessidades da organização, que aí eu vou conseguir modular a minha ação, porque se tivesse uma fórmula mágica, Amanda, assim, de dizer, faz isso que tudo vai se resolver, a gente estaria milionário, né, Dante? Já teríamos é, mudado o mundo, é. mas não tem fórmula mágica. Para cada time, para cada líder, ele vai usar um ponto de equilíbrio, e tem um método, gente, que é assim, um método revolucionário, que é a velha tentativa e erro. Não se fixe num modelo. Não é porque você lê um livro que tem uma grande dica lá que você vai tentar implementar e aquilo vai salvar a sua vida. Vai dar certo em determinado momento, no outro momento aquilo que você fez ontem que deu certo não vai dar certo agora. E como é que você se abre para essa coisa adaptativa, de estar sempre errando, testando, se mostrando suas vulnerabilidades nesse papel de líder e nesse processo de aprendizado eterno. Acho que é por aí, né? E esse aprendizado passa, voltando lá para o autoconhecimento, eu prestar atenção em como é que eu estou hoje, né? Como é que está a minha energia hoje? Eu tô bem, não estou bem? Se permitir, tem dia que você não está legal, se reconhecer isso. Ah, por exemplo, quando você dá um feedback para aquela pessoa que está chegando atrasada na reunião, olha a diferença de você falar, você sempre atrasa, você nunca chega no horário, né? Você pontuou. Só que como é que a pessoa recebe do outro lado? Ela recebe com um julgamento. Ela fala, então quer dizer que desde o primeiro dia que eu trabalhei nessa empresa há 10 anos até hoje, todas as vezes eu atrasei, né? Uhum. E, obviamente, vai vir o sentimento de injustiça pelo seu comentário.
Agora, se você usa, por exemplo, procura focar mais em fatos e dados, procura ser mais neutro, não deixando de pontuar, mas falando, por exemplo, notei que nas últimas 3 reuniões, você chegou, o horário da reunião era 9 horas e você chegou 9h20 ou 9h30. Para mim, é muito importante pontualidade. O impacto que causa você atrasar é porque a gente tem que voltar ao tema. As pessoas da reunião podem achar que você, é, fazendo isso, todo mundo pode fazer isso, né? E como para mim pontualidade é importante, eu peço para você que não atrase mais. Isso porque eu já fiz a minha lição de casa, eu já sei que a pessoa não está atrasando porque tem um problema particular pessoal muito grave, né? Então é trazer essas técnicas de feedback, aí você tem as fórmulas de feedback, tem comunicação não violenta, tem uma série de caminhos aqui que a gente não vai ter tempo de explorar, mas eu tentei dar um exemplo na prática, como é que é um diálogo, onde você não deixa de pontuar, mas procura fazer essa pontuação com a intenção de corrigir um comportamento e não com a intenção de desopilar o seu fígado e destilar a raiva, porque se você fizer isso, faça sabendo que tem consequências essas coisas. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Você quer descarregar o tomate? Faça, não tem nenhum problema, mas faça consciente, saiba que a consequência pode ser não mudar o comportamento e ainda por cima a pessoa ficar com raiva de você, mas se é isso que você quer. Agora, se você quer um caminho mais para mudar comportamento, está aqui um caminho. Não, e vocês viram ali, né, gente? Tem a ressalva que o professor trouxe. Não é que você vai sair falando, faz a sua lição de casa primeiro, né? Se certifica ali que tá tudo certo, para não ter erro depois, e igual o professor acabou de falar. Enquanto vocês foram falando, eu lembrei de algumas aulas que tem no MBA em Gestão de Pessoas, de negociação, feedback, comunicação não violenta. Inclusive, a professora faz alguns exercícios mesmo, professor Dante, igual você apresentou. Então, Design Thinking, que a professora Teresilde falou de experimentar, né? A vida tem que ser o eterno design thinking, porque até para fazer exercício físico, para criar um novo hábito, você tem que experimentar, tem que se conhecer. Então, uma das disciplinas aqui do MBA é autoconhecimento e diferenças individuais. Mas, gente, chegou o momento de começar a caminhar aqui para os momentos finais. Então, professores, eu gostaria mais uma vez de agradecê-los, mas pedir para que vocês deixem uma despedida. Eu tenho falado aqui com os professores, tem que deixar uma despedida com uma pulguinha atrás da orelha, entendeu? Tem que deixar uma despedida, mas com uma reflexão também. Então, professor Dante, o que você gostaria de falar aqui para todo mundo que está assistindo? Ai, meu Deus, eu não tinha pensado numa reflexão, eu tinha pensado em falar do meu LinkedIn, para quem tiver interesse em seguir, que eu tento publicar todo dia uma reflexão, justamente eu citei essa da neurociência, uma newsletter a cada mais ou menos 15 dias, né? Compartilhando conhecimento para a gente construir junto, né? Eu descobri que a minha causa é transformar o mundo pela educação, especialmente os líderes pela educação, porque se um líder faz um trabalho legal com a sua equipe, olha o impacto que isso tem para as famílias daquelas pessoas, né? É o efeito pedrinha no lago, né? E se você quiser se aprimorar nessas questões, fique à vontade aí para interagir comigo, para entrar nos cursos aí de MBA da USP Exalc, para você conhecer a fundo os detalhes do que a gente trouxe aqui como apenas um caminho aí mais, vamos dizer, de uma conversa, né? Mas como que a gente faz? As fórmulas por trás disso vão estar lá no curso. Obrigada, professor. Que, inclusive, gente, hoje mesmo já tem postagem do professor Dante. Você que está assistindo, não sei quando é que você vai assistir isso, mas aqui a gente já fez uma postagem hoje, então lá no futuro vocês vão ter a chance de procurar também. E, professor, é isso mesmo. Acho que o MBA ele tem essa proposta de trazer as ferramentas. A gente sabe que não é um caminho fácil, como a professora Teresilde trouxe aqui diversas vezes, né? Que muda, complexo, a complexidade só aumenta, então a cada um vai utilizar essas ferramentas dentro do seu contexto, dentro da sua equipe e dentro do seu momento também, que pode mudar. E aí, professora Teresilde, você teve mais tempo, né, professor, para deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha do pessoal? O que você gostaria de compartilhar além da sua despedida? Eu acho que isso que você colocou, né, da mudança constante, das dificuldades, eu acho que a dica é assim, tenha tesão por trabalhar com pessoas, é, tanto se você faz parte de um time, né, com seus pares, porque mesmo que você seja líder, você faz parte de times, e nesse papel de liderança também, né, porque quando a gente descobre, assim, que esse processo
diferenças, de não ter fórmulas mágicas. A cada passo que você vai dando, que você vai descobrindo coisas, não sobre o outro somente, mas sobre você, isso vai lhe dando mais energia, mais tesão para ser uma pessoa cada vez melhor, para buscar estar trabalhando com times de uma forma cada vez melhor, né? Porque quem não quer trabalhar num time de alta performance, né, que tenha um ambiente ali de colaboração, que as pessoas se ajudem, que tenham conflitos positivos, sim, que tenham boas conversas. Então, eu acho que isso é uma coisa boa para qualquer pessoa, né? Então, só que você tem que ter tesão, porque essa busca ela tem que ser ativa, ela não vai chegar, né, de uma forma passiva. Você também colabora para que esse processo aconteça. E é isso, espero vocês lá no MBA, de gestão de pessoas, porque lá a gente vai dando vários recursos, vai enchendo sua mochila de repertório para que você possa fazer essas tentativas do que dá certo, na sua realidade, na realidade do seu time, enfim, é isso. Muito obrigada mais uma vez, professores. Bom, gente, espero que com os insights compartilhados pelos professores aqui hoje, vocês consigam entender um pouco melhor que esse caminho da liderança, que às vezes parece tão solitário, não seja, afinal, aqui temos professores que já passaram por isso, que estão todos os dias convivendo com outros líderes, e no nosso MBA em Gestão de Pessoas, a gente incentiva essa troca entre vocês também, que vocês possam compartilhar essas dores e não se sentirem tão sozinhos. Inclusive, eu gostaria de aproveitar, se você ainda não assistiu, tem um outro MBA Cast aqui que fala sobre os desafios da liderança no mundo atual, que foi com a professora Fátima e a professora Adriana. Então, eu acho que são dois conteúdos que se complementam bastante, tá? Se você não conseguiu assistir, assiste. E se você já assistiu, o que você achou? Conseguiu ligar e conectar alguns pontos? Percebeu que o tema de saúde mental é importante? Que pode ser que não seja o momento de você criar um projeto sobre isso agora, mas que tem que ficar no seu radar? Entendeu que a liderança não é ser um super-herói, porque a gente falou sobre isso lá também. Então, eu acredito que com alguns conhecimentos que os professores compartilharam aqui em outros MBA Casts, eu acredito que você está conseguindo identificar alguns pontos em você também, certo? Se não conseguiu, reassiste, compartilha esse conteúdo com alguém que você gosta, troca, conversa, porque o importante é que esse conteúdo, de fato, traga alguma diferença para você. É por isso que a gente está fazendo esse e outros MBA Casts. Agradeço a presença de todos vocês, também a equipe do MBA Hospital, e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!